Será que eu preciso de talento para desenhar bem? Desenho não dá dinheiro não, tô tanto tempo estudando ainda. Eu vou escolher desenho, porque desenho não precisa estudar muito, é só desenhar, né? Opa! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Emílio da Escola Modelo Design e hoje eu vim trazer 3 mitos do desenho que às vezes está na sua cabeça aí e você não sabe que está errado. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Escola Modelo Design e vim trazer para vocês as respostas dessas perguntas, pelo menos ao meu ponto de vista, sobre essas questões dos mitos do desenho, tá? É bem no começo, ou pessoas que nunca mexeram com desenho, com arte em geral, que tem essa pergunta, né? Será que a gente precisa de talento para desenhar bem? E o que eu posso dizer que tem a ver, mas não é talento que você precisa. O talento ele vai te ajudar nos percalços, né? Que às vezes é um problema. Tem muita gente que tem facilidade e por justamente ter facilidade fica muito preguiçosa e não desenha e não costuma desenhar com frequência. É aquela pessoa esforçada, aquela pessoa que está lá sempre se dedicando nos estudos, normalmente ela costuma se desenvolver bem. Então vamos separar bem essas duas características. A pessoa que não tem, a pessoa que tem dificuldade, né? E a pessoa que tem o talento, né? O dito talento. A facilidade com as coisas, acho que vem do ser humano, né? É uma coisa que cada um tem um potencial em si. Mas a vontade, né, de você produzir algo, de você desenvolver algo, a maioria das habilidades a gente tem desenvolvendo, estudando. E o desenho ele tem um processo. Claro que tem exceções, tem pessoas que têm dificuldades, ou uma dificuldade física, ou, por exemplo, uma pessoa que não enxerga bem, ou pessoas que têm problemas com cor, ela vai ter uma dificuldade maior do que a maioria e pode de repente ser um fator determinante para ela não querer mexer com desenho, ou no caso, né? Por exemplo, se eu vou aprender a tocar violão, por exemplo, que também são técnicas que se aprende. Se eu não tiver 2 dedos, por exemplo, a gente, né, tem gente que consegue tocar, mas vai ter muito mais dificuldade. Não necessariamente com problemas físicos, né, que te impedem de desenhar, mas também problemas psicológicos e toda essa quantidade de coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento, tá? E sim, tem pessoas que têm uma certa facilidade para aprender certas coisas. No entanto, a gente tem que levar em consideração 2 coisas, tá? Facilidade não significa que você vai desenhar bem. Facilidade significa que você, no processo, você vai conseguir assimilar o conhecimento e os conteúdos de maneira mais rápida do que os outros, tá? E a pessoa que tem dificuldade, sim, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que tirar mais dúvidas, ela vai ter que se empenhar mais no estudo. Vamos dar um exemplo? Eu gosto muito de pegar exemplos do mundo dos desenhos que a gente consegue fazer um paralelo muito bem. Por exemplo, o Rock Lee. O Rock Lee, ele não tinha habilidades de fazer jutsu, ele não conseguia fazer jutsu, né? Utilizar do chakra dele para fazer as habilidades. E ele teve que se empenhar muito. Então o Mestre Gai ali, que também passava por esse mesmo problema, né? Ele começou a mostrar quais os caminhos que o Rock Lee poderia ter para se desenvolver. Então assim, tinha o Neji, né? Para quem acompanha Naruto, tinha o Neji, que ele era dito como uma pessoa especial, que ela tinha um talento nato, ele se desenvolvia muito rápido, e tinha o Rock Lee, que ele tinha que se esforçar muito mais, passar muito mais horas treinando, dias, tinha que sofrer muito mais para conseguir. E no fim a gente sabe, né, para quem assistiu o anime sabe o quão forte ele fica, né? Então, às vezes uma dificuldade que você tem, você pode transformar isso numa qualidade, tá bom? Então sim, talento. Tem gente que tem talento para desenhar e vai aprender mais rápido. Mas, de maneira geral, fora o que eu falei de dificuldades físicas, né? Todo mundo tem capacidade de aprender a desenhar. Cada um no seu tempo. Então, se você está aí apanhando muito para desenhar, então
calma aí que você vai conseguir, mas você precisa ter um processo de aprendizado. Peraí, então a gente ainda tem chance? Exato, partiu, Diana! Para o nosso segundo mito, será que desenho dá dinheiro? Essa é uma pergunta bastante recorrente, principalmente para quem está querendo mudar de área ou para o pai que vê o filho que vai investir no filho para ver se ele vai desenvolver uma carreira no estudo de desenho. E sim, desenho dá dinheiro, né? Se você vai ficar rico com desenho, aí é como você ficar rico com qualquer outra coisa. A diferença é que é o seguinte, as pessoas às vezes não sabem em que âmbitos podem ser feitos. Podem ser aplicados os conhecimentos de desenho. E o pessoal tende a ter um preconceito em dizer que desenho não dá dinheiro, principalmente é uma coisa bem mais antiga. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês de que desenho sim dá dinheiro e pode te dar bastante dinheiro se você se esforçar, tá? Bom, os primeiros são os mais óbvios, né? Que são da área do mundo do entretenimento, né? Então você pode trabalhar como desenhista, desenhista de conceito, né? Ou concept artist, né? O concept artist. Errou! São aqueles que vão colocar seus conhecimentos para fazer criações de cenário ou de personagens. Então você vai ver da Marvel, né, para os filmes ou para os quadrinhos, tem um monte de coisa. Então para os games, tem todas essas áreas dentro do Concept Artist. Também tem ilustradores quem faz quadrinhos, né, para quem consegue uma carreira com empresas Marvel, DC são os mais manjados, mas tem outras empresas também americanas que trabalham com quadrinhos. Aqui no Brasil ainda é um pouquinho complicado o quadrinho ser aplicado fora um projeto pessoal. É muito difícil as empresas hoje em dia investirem em quadrinhos nacionais para ser publicados no Brasil inteiro. Mas sim, tem muita gente que consegue produzir os próprios projetos. Então tem muita gente mesmo, tá bom? Ilustradores para livros, tanto livros didáticos quanto livros narrativos que contam uma história em si, tá certo? Outra profissão que pode ser seguida para quem trabalha com desenho, né, é o de storyboard, né? Não sei, tem um nome específico, mas você literalmente trabalha com storyboard. Para quem não sabe o que é o storyboard, é basicamente você vai estar seguindo um roteiro de um filme ou um roteiro de uma propaganda e você vai trazer a sequência por imagens, não é frame a frame, mas são os momentos principais daquele quadro, daquela filmagem ou animação, e você vai mostrar mais ou menos o que vai acontecer. Para que serve isso, né? Isso serve para você diminuir o custo, para você ter uma ideia do que vai ser feito, para você não precisar ficar gastando em filmagem, né? É uma maneira de você economizar e ter uma ideia da sequência que você vai fazer. Bom, outra área do desenho que é possível trabalhar, né, que são as áreas de design, tudo que tem em volta do mundo do design, né? Então, quem faz design de joias, design de produto, design de moda, design de interiores, né? Então todas essas áreas precisam de um ilustrador, precisa de uma pessoa que não é só o conhecimento de ilustração, e isso é muito importante para você ter usabilidade, funcionalidade, são conceitos de desenho, design gráfico também, perdão, estava esquecendo, uma área que eu sou formado, já estou esquecendo, e design de gráfico também, né? Então o seu cartão de visita, a sua logo, né? Todas essas áreas sim, precisam ter um ilustrador, ajuda a ter um ilustrador ali, né? E antes de a gente ir para o nosso terceiro mito, né, eu vou pedir para vocês, deixem o like aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve rapidinho, compartilhe para os seus amigos aí. E a gente já vai para o nosso terceiro mito. Já se inscreveu? Vou esperar um pouquinho. Deu a curtida? Comentou? Beleza, então vamos lá. Terceiro mito é se a gente precisa estudar. Essa é engraçada. Se a gente precisa estudar estudar muito para desenhar, né? Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar? Que é uma coisa bem comum. Para quem não viu, a gente tem foi a minha primeira tirinha lá do Correções de Nanquim, né?
lá no site do MD Comics, você pode conferir. Mas é muito comum as pessoas acharem que desenhar, né, não é estudar. E muita gente que desenha acha que não precisa estudar muito. E, meu amigo, se você quer mexer com desenho, você vai ter que estudar muito. Se você quer ser bom ainda, principalmente em qualquer área do desenho, você vai ter que estudar muito. E não só isso, porque dentro do ramo do desenho, só da área do que a gente considera mais gostoso de desenhar, é muita coisa para se estudar, tá? Por exemplo, só para começar, se eu quero trabalhar com desenhos para camisetas, fazer estampas, se eu quero fazer quadrinhos, se eu quero fazer retratos para alguém, né? Vamos ver o que mais. Se eu quero fazer concept art, por exemplo, para alguma empresa, né? Por alguma animação ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, sim, é muita coisa para estudar. E para você ficar bom, que aí volta naquela pergunta, você vai ter que sim estudar muito, tá certo? Então, não fique achando que desenho é moleza, que é mel na chupeta, que não. Desenho, se você quer ficar bom nisso, você realmente vai ter que estudar muito. A diferença é que se você ama mesmo isso, e gosta de desenhar, diferente de pessoas que vão estudar coisas simplesmente para ganhar dinheiro, né? Não que seja um problema, às vezes a meta da pessoa é ganhar dinheiro e fazer o que gosta como hobby. E tá tudo ok. A diferença é que vai ser um pouco mais prazeroso do que estudar uma coisa que você não gosta. Um pouco não, bastante, né? Você conseguir resultados melhores nos seus estudos, numa coisa que você gosta, ajuda muito, tá? E eu tenho um último mito do desenho, né? Que na verdade é uma polêmica, mas antes de a gente ir para esse extra que eu vou deixar aqui para vocês, né? Eu gostaria de convidar, vocês já se inscreveram, agora eu gostaria de convidar vocês para conhecerem as nossas redes sociais, que tem, se você ainda não viu, tá? Aqui o Dica de Arte, ele é um programa, né? Só no YouTube a gente tem 4 programas semanais, né? Que é o Dica de Arte, o Speed Art de quinta-feira, o Retrato Falado na sexta e os 5 dicas de desenho no sábado, tá? E fora Instagram, dica de leitura no Instagram que a gente tem com o professor Ulisses Bastos, né? E MD Sketch Club. Então, olha lá na descrição que tem muito conteúdo para você ver. E agora a gente vai para o nosso mito extra, que é o seguinte. O meu estilo de desenho. É muito comum a gente ficar preso no nosso mundinho e falar assim, poxa, meu estilo de desenho, esse é o jeito que eu gosto de desenhar e não preciso estudar e tá bom do jeito que está. E esse é um grande probleminha se você quiser se aprofundar no desenho. Se você começa a ficar inventando desculpas para você desenhar, para você evoluir, você vai ter um sério problema, principalmente se você quiser trabalhar na área, porque um dia você vai apresentar seu portfólio com seu estilo e a pessoa que vai analisar vai falar assim, então, né? Isso daqui não está de acordo com o que eu gostaria, não é o que eu estou procurando. Esse é o jeito mais educado que você pode ouvir. Ou pessoas vão falar, isso aqui tá uma porcaria e não quer. Esse é o jeito grosseiro que algumas pessoas assumem. Então tome certo cuidado. Esse seu estilo de desenho pode te trazer sérios problemas, tá bom? Eu vou lançar na semana que vem, no Dica de Arte da semana que vem, 5 coisas que aprendi assistindo o Príncipe Dragão, que tem lá no Netflix, tá? Eu quero ver com vocês se vocês gostam desse estilo de programa, que é utilizar de um conhecimento de um desenho, de um filme, e trazer um paralelo para o nosso estudo de desenho, tá bom? Tem 5 dicas aí que eu vou estar dando para vocês, né? De que eu aprendi assistindo o Príncipe Dragão, a primeira temporada. Não vou dar spoiler, mas eu vou estar falando sobre isso, tá? E acompanha aí o speed art do nosso professor Thiago, que ele tá fazendo, que é o Super Gêmeos, da Super Amigos. Ó, quem é da veiarada vai lembrar, Super Amigos. Assiste um pedacinho e a gente vai ficando por aqui. Um abraço e falou!